quando nós recebemos a oportunidade para pregar a palavra do Senhor, a gente já começa a tremer muitos dias antes. Uma semana antes a gente já começa a tremer, já fica com medo, já dá aquela dor no estômago. Mas aí o Espírito Santo, ele me lembra que a palavra não é minha. Ele me lembra que eu apenas sou um canal de bênção em suas mãos, que você é apenas um canal de bênção, a palavra é dele, e tudo é pela vontade, pelo seu querer, não pela minha vontade. Muitas das vezes estudamos e preparamos, mas chega na hora, Jesus ele muda todas as coisas, e falamos aquilo que nós nem tínhamos pensado em falar. Isso é a direção do Senhor, em nome de Jesus. Louvo a Deus pela minha vida, pelo meu ministério, pela vida da minha esposa, minha família, a vida da pastora Soila, a cada um dos irmãos que tem em nome do Senhor Jesus Cristo somado conosco, irmãos. Eu creio que para cada um de nós existe uma recompensa nos altos céus. Amém? Abra a palavra do Senhor que está no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Em nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus tem algo para o seu coração, assim como preparou para o meu coração. E lembre-se sempre que a palavra, antes de tudo, ela fala primeiramente com quem está ministrando, com quem está apregoando a palavra. Em nome do Senhor Jesus, livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Peço que todos encontrem. Quem tem a sua Bíblia, abra e vamos ler juntamente, para que todos nós possamos ler, entender e compreender o que o Senhor quer ministrar em nossos corações. Aleluia! Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 20. Glória a Deus! Aleluia! Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Todos acharam? Digam amém. Amém. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? Podeis se sentar em nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer um tema que o Senhor colocou no meu coração. O tema é Jesus, o centro do Evangelho. Sabemos que Jesus, ele é aquele que foi prometido por Deus, aquele que foi profetizado pelo profeta Isaías e por muitos outros profetas, dizendo que haveria de vir para resgatar o seu povo do pecado. Jesus é aquele que dantes, como a palavra diz que tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que existe poderia existir ou poderia ser feito, mas por intermédio da sua vida tudo se fez. Então Jesus é antes de tudo e de todos. E a palavra que eu quero ministrar em nossos corações, a qual o Senhor trouxe a mim, é dizer que Jesus, ele ainda é o centro do Evangelho, não mudou e nem mudará. O homem prometido, a qual diz em Mateus capítulo 1 que ele é aquele que vem resgatar o seu povo do pecado. Por quê? Porque antes estávamos mergulhados no pecado, perdidos e condenados pelas nossas más obras. Mas aprove Deus, como em João diz, que Deus ele ama o mundo de uma tal maneira, que não se pode entender ou explicar, e ele vai entregar o seu Filho, aquele que é prometido, chamado Messias,
para morrer em favor de cada um de nós. Somos merecedores? Não, porque estávamos mergulhados em nossos próprios prazeres, estávamos arraigados não em Deus, mas sim na nossa própria vontade. Mas Deus, pelo seu amor, envia Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer por cada um de nós. Homens a qual não tinha esperança alguma de salvação, a qual não tinha esperança alguma de um reino, mas somente a morte. Mas Jesus, com o teu amor imenso, Ele foi até o fim por amor de mim e por amor de ti. Aleluia. Colossenses 1, 15 e 20. Paulo ele vem trazer à igreja de Colossos uma exortação ou um despertar, porque certa feita eles estavam ali criando doutrinas vãs que não condizem ao Evangelho de Cristo. E Paulo ele traz essa mensagem dizendo a eles a supremacia de Cristo, quem era Jesus Cristo. Ele vai trazer ao Colossos a soberania do Senhor Jesus Cristo, quem é, quem foi e quem será Jesus Cristo eternamente. Ele traz um despertar, porque no meio da igreja havia infiltrado alguns que estariam disseminando, irmãos, coisas que não provêm o Evangelho de Jesus Cristo. Mas Paulo lhe traz essa exaltação, dizendo: olha, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é aquele que por meio dele foi criado todas as coisas no céu, na terra, as que dão para ver e as que não dão para enxergar, porque por ele foi feito todas as coisas. E muitas das vezes nós esquecemos de quem é Jesus Cristo, qual é o poder e a autoridade que está sobre os ombros do Senhor Jesus. A palavra diz que Isaías, quando ele vai profetizar, vai dizer que em nome do Senhor Jesus tudo estava sobre o ombro dele. O governo estava sobre os ombros dele. Jesus é aquele, o prometido do povo de Deus. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, os mestres dos mestres, o justo juiz, o advogado fiel. A palavra diz: lírio dos vales, a estrela da manhã, aquele que vive e reina para todo sempre. Esse é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que Apocalipse vai declarar, que João vai escrever. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E às vezes esquecemos quem é Jesus, deixamos Jesus de lado, porque, irmão, hoje em dia pouco se ouve falar da supremacia de Cristo, pouco se ouve falar da plenitude de Jesus Cristo de Nazaré. Deus ele ministra uma palavra no meu coração dizendo que nós estamos preocupados com muitas coisas, menos com a salvação. Nós estamos preocupados com tantas coisas terrenas, corremos atrás de tantas coisas, mas esquecemos de correr atrás, irmãos, de estar alinhado com a palavra do Senhor, para que nós estejamos aptos a ser salvos. Jesus ele veio para resgatar o povo do pecado. O ministério de Jesus ele não é um ministério excelente à vista humana, porque ele vai sofrer, ele vai padecer, ele vai ser perseguido, vai ser humilhado, vai ser taxado como usado por demônio. Não vai ser bem querido, não vai ser bem recebido. Mas o importante sempre é que ele sempre vai ministrar aquilo para qual ele veio trazer à terra, sempre vai trazer a mensagem de Deus, porque tudo ele fala que Deus opera através dele. Ele vai dizer que ele veio para cumprir a vontade do Pai. Aleluia. E a palavra diz que muitos não o receberam, porque estavam esperando o Messias, que viria em um trono, sentado a um trono, rodeado de ouros, rodeado de muita gente, rodeado de muitos adornos. Mas Jesus ele veio de uma forma totalmente diferente, da qual aquele povo ele não esperava, porque eles tinham a visão de um Messias de uma maneira, mas Jesus ele vem totalmente ao contrário, irmãos.
para trabalhar no coração dos humildes, para trabalhar no coração daqueles que não esperavam riquezas e nem glória, mas sim esperavam um homem que viria e se padecia por aqueles que precisavam de alguém que, em nome do Senhor Jesus Cristo, chegasse até eles. Porque na época, os pecadores, eles eram deixados de lado. Aqueles que tinham pecado, eles não eram bem vistos ou bem-vindos no meio daqueles que se diziam sãos, que se diziam sem pecado. Mas Jesus, ele vem e faz de maneira totalmente controversa aquele povo, que eles vão se espantar com a atitude de Jesus Cristo. E vão dizer tantas coisas ruins contra ele, bem dizendo assim. Vão dizendo que ele blasfema contra o Senhor Deus. A palavra diz que João Batista, ele é aquele que foi profetizado para preparar o caminho do Messias. E certa feita, João Batista, à beira do Rio Jordão, batizando o povo, e todos vinham até ele, confessando os seus pecados, e assim eles eram batizados. E logo em seguida a palavra diz que havia ali fariseus. E João Batista, ele vai declarar: olha, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir para vós frutos dignos de arrependimento. Porque se não for digno, irmãos, não tem arrependimento. Ele vai dizer: não presumais em vós mesmo, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que até dessa pedra Deus pode dar filhos a Abraão. Mas por que João Batista, ele vai dizer essas palavras? Não presumais em vós mesmos que são filhos de Abraão. Porque todos aqueles da descendência de Abraão, eles julgavam entre eles mesmos que eles não precisariam de juízo, porque eles não tinham pecado, eles já estavam salvos. Mas João Batista vai declarar: olha, até dessas pedras o Senhor, ele pode ressuscitar filhos a Abraão. Porque era necessário um arrependimento, era necessário se arrepender dos seus pecados. A palavra do Antigo Testamento, o Novo Testamento, sempre vai trazer ao povo de Deus: arrependam-se, arrependei-vos. Jesus, certa feita, ele vai dizer em Marcos 1:15: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Se o próprio Jesus, irmãos, ele vai em nome do Senhor Jesus declarar essas palavras de arrependimento, porque é necessário se arrepender, porque se não houver arrependimento, irmãos, não tem salvação. Podemos estar em uma igreja, dentro de um culto, mas estar em uma igreja não significa que eu sou a igreja. Não significa que eu sou a igreja de estar no meio dos irmãos. Se não houver um arrependimento sincero, se não houver um caminhar na palavra de Deus sincero, de nada adianta. E o que nós vemos hoje em dia, o próprio Jesus, ele vai declarar aos discípulos em Mateus capítulo 24, que haveria falsos profetas que viriam em seu nome e enganariam muitos. E Jesus vai dizer: enganaria até os escolhidos, se fosse possível. Por que, irmãos? Hoje em dia é levantado muitos homens chamados profetas, muitos que têm levado a muitos irmãos ao engano, muitos que têm caminhado muitos irmãos ao engano, à perdição, a fazer aquilo que não é do agrado do Senhor. Nós vemos hoje em dia muitas igrejas que formam coisas para atrair a multidão lá de fora aqui para dentro. Mas, irmãos, se a palavra de Deus, se a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo não atrai aquela pessoa aqui dentro, você pode fazer o que for, você pode mudar a cor da parede, você pode colocar jogo de luz, você pode mudar a trilha sonora, mas se não for a palavra que trouxe, irmãos, nada adianta. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Não existe outra coisa que liberta a não ser a palavra do Senhor. É somente através da palavra. E muitos têm deixado a palavra de lado, irmãos, e têm dado ouvidos a fábulas,
que o homem cria, que o homem ele dissemina no meio do povo de Deus. Nós temos que ser como os bereenses. Quando se lia a palavra, eles abriam a palavra e ali consultavam se tudo que estava sendo ministrado realmente estava escrito na palavra. Mas não. Hoje em dia nós queremos só ouvir a boca do profeta. E se ele profetiza coisas boas, esse é profeta. Aleluia. Se ele profetiza só coisas boas, eita, esse homem ou mulher é usada de Deus. Mas se vem uma palavra dura, nós falamos, ei, essa palavra ela não é para mim. Toda palavra que é lida dentro de um ministério, toda palavra do Senhor que é aberta, e vocês estão todos aqui ouvindo, e nós estamos sentados ouvindo a palavra do Senhor, aquela palavra para cada um de nós. Não importa se estamos no pecado ou não, mas é para cada um de nós. A palavra diz que esta palavra é a boca de Deus que fala no meio da igreja. É a boca de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo que fala ainda através, em nome do Senhor Jesus, e ministra em nossos corações. Que é necessário nós lembrarmos que Jesus ele ainda é o centro do Evangelho. Que nada, irmãos, nada em nome do Senhor Jesus Cristo possa substituir a supremacia de Cristo. Certa feita eu estava sentado na mesa. Foi a penúltima vez que a pastora Estênia Lúcia esteve aqui. E Deus ele trouxe muitas perguntas ao meu coração. E eu sentado escrevendo aquela pergunta que Jesus ou o Espírito Santo me fazia. Porque hoje em dia nós ligamos muito, irmãos, para o mover, mas esquecemos da palavra do Senhor. O mover ele é bom. Isso é bíblico. A palavra diz em Atos que eles estavam reunidos e orando, e de repente foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, a qual pousaram sobre cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo. Isso é bom. Mas o mais importante sempre vai ser a palavra do Senhor. E Deus trazia ao meu coração essas perguntas e dizia: olha, onde está aquele povo que gostava da palavra de Deus? Onde está aquele povo que ouvia a palavra de Deus e se alegrava com isso? Onde está aquele povo que, independente das circunstâncias e situações, mas preferiam ouvir a palavra do Senhor independente de todas as coisas? Onde está aquele povo que não media esforços para estar dentro de um culto, para ouvir a palavra do Senhor? Onde está aquele povo que não se importava, a não ser se existia a palavra do Senhor, nada mais importava para a vida deles? E Deus ministrava isso no meu coração, me trazia um despertamento tão grande, e dizia a mim: olha, é necessário sempre estar ligado na palavra do Senhor, para que nada neste mundo vos engane. Porque se nós não estivermos ligados, irmãos, na palavra do Senhor, muitos vão se levantar e dizer que é Cristo, e vai enganar a cada um de nós. Aleluia. Porque isto é bíblico. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que sempre, em nome do Senhor Jesus, estar ligado na videira que é Cristo, estar arraigado com Jesus Cristo. Porque se a gente ficar só nessa, irmãos, de vir para um culto e somente querer receber do Senhor, a gente pode receber e ir embora. Mas onde está o valor da nossa salvação? Onde está o verdadeiro sentido de você estar em um culto como esse para prestar um culto racional a Deus? Um culto nada mais é quando nós entramos aqui dentro deste lugar e adoramos o Senhor, prestamos o nosso próprio culto racional. A palavra diz que é o nosso corpo em sacrifício vivo. Isto é o nosso culto racional. Mas o que nós vemos hoje em dia são pessoas que vêm à igreja, seja aqui ou em qualquer igreja, mas não em busca de ouvir a palavra, não em busca de adorar a Deus, mas sim para receber algo da parte do Senhor. Coloca as coisas que necessitamos
na presença do Senhor, antes da palavra do Senhor. Se não for a palavra que liberta, se não for a palavra que cura, se não for a palavra que renova, se não for a palavra que transforma, nada vai te transformar, nada vai te libertar, nada vai te curar. É somente através da palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. É somente através do Evangelho de Jesus Cristo que Deus, Ele opera milagres. Porque tudo foi pela palavra do Senhor. Tudo que existe foi feito pela palavra de Jesus Cristo. Então não existe outro ser ou outro Senhor a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Ele ainda é o centro do Evangelho. Ele ainda continua sendo o mesmo Senhor. E será eternamente. Por mais que a palavra de Deus seja dura, o importante é ficar sempre com Deus. Não é ouvir a palavra dura e sair da presença do Senhor e ficar entristecido. Você quer ver uma coisa? A palavra de Jesus, ele conta uma parábola do joio e trigo. E a palavra diz que ambos eles têm que crescer juntos, mas na ceifa eles são separados. O trigo é aquele que produz alimento. O joio, ele é considerado uma erva daninha. Isso se considera-se um veneno. Então, irmãos, nós temos que ser o trigo. Porque o trigo, quando ele é amassado, o trigo, quando é trabalhado, ele se forma alimento. Já o joio não. O joio, quando ele é amassado, quando é misturado, como eu disse, ele é uma erva daninha. E ali se produz venenos. O joio nada mais é aquele que mata as plantas. Aquele que, em nome do Senhor Jesus, tira a vida das plantas. E muitas das vezes nós recebemos uma palavra tão dura que nós não gostamos de receber. Ficamos entristecidos e queremos apenas sair da presença do Senhor e questionar Deus pela palavra. Eu entendi uma coisa durante o meu ministério, que o exaltar de Deus, o repreender de Deus não é para me matar, mas sim para me despertar, mas sim em nome do Senhor Jesus Cristo para me aplumar na tua presença. Porque se Deus quisesse me matar, irmãos, Ele me deixaria viver da maneira que eu quero. Não que Deus te proíbe você viver da maneira que você quiser. Você é livre para fazer aquilo que você quiser. Todos nós somos livres. Mas há aqueles que se consideram livres do pecado, mas escravos de Jesus Cristo. Paulo me veio declarar: eu sou livre, mas sou escravo de Jesus Cristo para fazer tudo aquilo quanto Ele me disser, ou quanto Ele me mandar fazer. E Jesus, certa feita, Ele vai ministrar uma palavra tão dura, e todos conhecem essa passagem, e os discípulos, eles vão sair da presença do Senhor, e Jesus vai dizer aos seus discípulos: olha, se vocês quiserem, pode ir também. Mas Pedro, ele se levanta e fala: Senhor, não tem para onde ir. A palavra pode até ser dura, Jesus, mas nós não vamos para outro lugar, porque somente o Senhor tem a palavra de vida eterna. Então você entende que os discípulos estão preocupados com a palavra de vida eterna e não com as coisas momentâneas que se passam. E nós temos esquecidos dessa palavra, a palavra que salva, a palavra de vida eterna. Nós temos que nos despertar para isso, irmãos. Nós temos que nos despertar para isso. É necessário sempre estarmos ligados que existe um céu, que existe um novo céu, e existe uma nova terra, e existe um Senhor que foi preparar morada para cada um de nós, e existe em nome do Senhor Jesus Cristo a salvação para aqueles que estão ligados em Cristo Jesus. Nesta palavra, Paulo ele vai declarar que a nossa vida ela está escondida em Deus por Cristo Jesus. Não temos o que temer, porque a nossa
vida está em Deus. E se Deus ele nos resgata, nos liberta, irmãos, nós temos mais é que adorar esse Deus. Nós temos mais é que dedicar nossa vida em servir a esse Deus. E não estar somente em nome do Senhor Jesus Cristo pronto a receber tudo que é bom. Deus tem sim muita coisa boa para dar para todos aqueles que se chegam a Ele. Mas o mais importante não vai ser aquilo que você precisa ou aquilo que Deus te dá. As belas coisas, os bens materiais. O mais importante que você tem, o maior valor que você tem na sua vida é a salvação em Jesus Cristo. Para quem não conhece, eu creio que alguns aqui já ouviram falar de uma certa história de um homem chamado John Harper. Eu lendo a história desse homem, vai dizer que ele estava no navio chamado Titanic. Ele ia em uma viagem missionária pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E todos sabem que nessa viagem, esse navio ele sofre um acidente. E John Harper, como missionário de Deus, ele começa a ministrar o Evangelho. Na história diz que quando ele vê aquele mar cheio de pessoas ali, naquela água gelada, ele vê a oportunidade de pregar a salvação de Jesus Cristo. E a palavra diz que ele, com o seu colete, ele vai chegar até um certo homem chamado George e vai dizer: você está salvo? Ele vai dizer não. E ele vai tirar o seu colete e vai dizer: então toma, você precisa mais do que eu. E ele sai nadando em busca de outras pessoas e proclamando atos: olha, crede no Senhor Jesus e será salvo tu e o de tua casa. Ele vai ministrando essa palavra, vai perguntando: você está salvo? Não? Então creia no Senhor Jesus e será salvo tu e o de tua casa. E de repente, irmãos, ali por conta da água gelada, a hipotermia o atinge e ali ele morre. E aquele homem para quem ele havia ministrado primeiramente, ele vai em nome do Senhor Jesus declarar o Senhor Jesus em meio àquele alto mar. E a história diz que somente 6 pessoas, e 5 com ele, foram resgatadas das águas e foram salvas. Porque de resto eram mais de 1.500 pessoas. E o que eu aprendo com a história de John Harper? Que independente das circunstâncias, Deus ele sempre vai te dar uma oportunidade de ministrar o Evangelho. Que independente da situação que você esteja, Deus ele sempre vai te dar uma oportunidade de ministrar o Evangelho. Porque nós somos, como eu já disse, nós somos canal de bênção. Se eu estou dentro de uma igreja, se eu aceitei Jesus Cristo e não proclamo a salvação de Jesus Cristo, que tipo de crente eu sou? Que crente sou eu? Eu tenho que declarar o que Jesus Cristo fez por mim e quem é Jesus Cristo. Porque muitos não conhecem quem é Jesus. Jesus Cristo ele veio para salvar, irmãos. Tirar a nossa vida do lamaçal do pecado, nos resgatar, nos dar uma vida nova. Algo novo Deus ele deu para acrescentar na nossa vida. E nós somos, em nome do Senhor Jesus, responsáveis para ministrar o Evangelho de Deus. Mas muitas das vezes nos importamos apenas de nós mesmos e esquecemos do ministério de Cristo. A história de Paulo ela traz um exemplo tão lindo e tão grande, que nós, em nome do Senhor Jesus, não vemos Paulo desistir do Evangelho. Tem gente que fala e pensa: poxa, mas esse homem ele foi apedrejado, ele foi aprisionado, ele foi maltratado, vivia mais tempo da sua vida dentro de uma sala de uma prisão do que livre, mas mesmo assim ministrando o Evangelho de Cristo. Porque Paulo não estava ligado, ou não estava se importando com a vida que ele tinha naquele momento. Ele se importava com a vida dele depois da sua morte. Ele se importava com o ministério de Jesus Cristo. Porque o mais importante para ele era ministrar Jesus Cristo. Era pregoar a palavra do Senhor. E a palavra diz que ele era o ministro e o pregador dos gentios. Aleluia. Porque ele ia em direção àqueles que não conheciam a palavra do Senhor, daqueles que não
do Senhor. Então Jesus, ele é o centro do Evangelho. Não é a minha vida que importa. João, ele vai declarar, olha, que eu diminua e que ele cresça, porque eu não importo para nada. Mas sim Deus importa, mas sim Jesus Cristo importa. Não é eu que tenho que brilhar, não é a minha vida que tem que brilhar, mas acima de tudo é a presença do Senhor Jesus. Nós temos que estar ligados na palavra do Senhor, irmãos, e não permitir que somos enganados, não deixar que somos enganados. Muito ouço falar um ditado popular, que os humilhados serão exaltados, e muitas pessoas são enganadas com isso. Muitas pessoas deixam de ler a palavra do Senhor e são facilmente levadas e enganadas ao erro. A palavra diz que Deus, ele exalta aquele que se humilha, e ele abate aquele que exalta. E a palavra diz mais que todas as coisas concordam ou concorram para o bem daqueles que amam a Deus. Amam a Deus. Você ama a Deus? Você já parou para pensar se você ama a Deus? A palavra vai dizer: se eu não amo o meu irmão que eu vejo, como eu vou amar a Deus que eu não vejo? Todas as coisas concordam para o bem daqueles que amam a Deus. Então são pequenas coisas que às vezes somos deixados levar pelo nosso ego. É falar assim: opa, todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus. Mas aí eu xingo meu irmão, eu não amo meu amigo, eu não amo a alma que Jesus Cristo coloca na minha vida ou diante de mim. Então nós temos que despertar para as mínimas coisas, os mínimos detalhes, irmãos. A palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus, ele veio para nos resgatar do pecado. E quando resgatado, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a minha vida não importa, mas sim a vida de Cristo. E por ter a vida de Cristo, vai ser preciso ou necessário, eu vou passar por certas dificuldades que Jesus passou. Glória a Deus. Não estou isento de passar por isso. Não estou isento de passar pelas aflições de Cristo. E muitas das vezes nós queremos servir ao Senhor, mas não queremos passar por dificuldade, não queremos padecer pelo nome do Evangelho. A palavra diz que Pedro e alguns discípulos, eles estavam ministrando o Evangelho de Cristo, e ali eles são levados ao julgamento. E ali eles são açoitados. E quando eles saem ali do sinédrio, depois de açoitado, a palavra diz que eles vão sair alegres e sorridentes e saltando, dizendo: olha, eles estão alegres porque pelo nome de Jesus Cristo eles foram açoitados. E para eles isso era uma alegria. Glória a Deus. Aleluia. E muitas das vezes, em vez de estarmos alegres quando somos perseguidos, nós ficamos mais abatidos ainda e queremos abandonar o Evangelho de Cristo. O Evangelho é fácil, irmãos. O difícil é a gente ter firmeza na presença. Servir o Evangelho de Cristo é fácil. O difícil é eu realmente me arrepender do meu pecado. Servir o Evangelho de Cristo é fácil. O difícil é eu amar o meu irmão verdadeiramente. A palavra diz: suportai uns aos outros em amor. Não é em fingimento, mas sim em amor. Porque se não tiver o amor, nada adianta. E o único caminho é o amor. O que salva é o amor. Paulo vai declarar: por mais que eu fale a língua dos homens e dos anjos e conheça toda a ciência, mas se não tiver o amor, nada adianta. Então não pense, irmãos, como eu disse, essa palavra vem de encontro primeiro ao meu coração. É necessário eu amar verdadeiramente o meu irmão, para que eu possa sim amar o Senhor Deus. É necessário sim eu amar o Evangelho de Jesus Cristo e proclamar Jesus Cristo, independente
da minha situação, porque eu sei de onde Jesus me tirou, eu sei de onde Cristo me resgatou, eu sei o que Ele fez e o que Ele faz por mim. E o Evangelho, irmãos, a ação do Evangelho é para que vida chegue ao reino de Deus. Não é para que você adentre aqui, receba a sua bênção e vá embora. Deus, Ele tem muito mais para te dar. Não é somente os bens materiais. Deus, Ele tem muito mais para te dar. Deus, Ele não quer que você venha aqui e receba somente a bênção, a cura e vá embora. Deus, Ele quer que você entre, receba a bênção, receba a cura, mas também o receba como o único, suficiente Salvador. Pedro, quando ele estava ministrando, depois do batismo no Espírito Santo, do dia de Pentecostes, a palavra diz que muitos estavam ali e vão, em nome do Senhor Jesus Cristo, se escandalizar com aquilo, porque eles estavam falando línguas que não eram a deles. E uns vão se levantar e dizer: esses homens estão embriagados. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai se levantar e vai começar a pregar o Evangelho de Cristo, e vai dizer isto: a nação que foi em nome do Senhor Jesus profetizada pelo profeta Jael, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E ali ele vai pregar Jesus Cristo, vai declarar a passagem de Davi. E depois ele vai terminar, e os homens vão dizer: meus irmãos, o que faremos? E Pedro, ele vai declarar: arrependei-vos. Arrependei-vos. E a palavra diz que ali muitos receberam Jesus Cristo, almas chegaram ao reino de Deus. Então entenda uma coisa: a palavra do arrependimento é uma palavra dura mesmo. A palavra do arrependimento é uma palavra que dói, mas ao mesmo tempo que é uma palavra que dói, é uma palavra que cura, é uma palavra que liberta, é uma palavra que sara, é uma palavra que transforma. A palavra do Senhor Jesus, por mais que ela seja dura, é uma palavra que traz à nossa vida novidade de vida. Então Deus, Ele tem muito mais para te dar além daquilo que você precisa. Deus, Ele tem muito mais para fazer daquilo do que você necessita. Então crede no Evangelho de Jesus Cristo. Arrependei-vos. A palavra arrependei-vos todo dia ela toca na minha mente, que é necessário arrepender todos os dias da minha vida. É necessário reconhecer que eu sou um miserável homem, necessito a todo instante do perdão do Senhor e do seu amor e da tua misericórdia, porque somos pecadores, e por isso é necessário reconhecer que nós precisamos sim de um arrependimento, que nós precisamos sim, em nome do Senhor Jesus, da misericórdia do Senhor. E mais do que tudo, nós precisamos da presença do Senhor Jesus a cada dia em nossa vida. Se coloque de pé. Deus, Ele tem muito além para fazer na sua vida, além daquilo do que você imagina. Deus, Ele veio para te resgatar. Jesus, Ele veio para te libertar. Jesus, Ele veio para fazer o que o homem não pode fazer. Jesus, Ele veio em nome do Senhor para fazer um milagre acontecer na sua vida. Mas para acontecer o milagre é necessário eu declarar Jesus Cristo na minha vida. É necessário eu receber o Senhor Jesus na minha casa. Porque Zaqueu, quando ele reconhece e vê Jesus Cristo, ele vai receber Jesus. E quando ele recebe Jesus, ele vai declarar: Senhor, se eu voltei, eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus, ele só precisa: olha, hoje me convém pousar na sua casa. E da lei já liberou a palavra dizendo: olha, eu estou arrependido e eu preciso que o Senhor faça morada dentro da minha casa. Então é necessário a gente chamar a atenção do Senhor para dentro da nossa casa. E é necessário reconhecer que precisamos se arrepender. E em todo tempo declarar que Jesus, Ele é o centro do Evangelho.
Não existe eu, não existe você, mas sim existe Cristo, porque foi Ele que morreu, foi Ele que padeceu, e é Ele, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vai nos resgatar e vai nos levar para a sua morada. A palavra diz que nós morremos com Cristo no batismo, mas somos, em nome do Senhor Jesus, ressuscitados com Ele na sua vida, por intermédio do Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Eu penso que a irmã Ana Evelyn louva o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite. Você que sentiu essa palavra no seu coração, você que viu, né, que é necessário arrepender. O arrependimento, irmãos, o reconhecimento do arrependimento não é para qualquer um, mas sim só para aqueles que têm coragem. É necessário eu me arrepender, é necessário eu reconhecer o meu pecado. Paulo, ele declara: olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. E em toda a sua vida, ele vai declarar que é escravo de Jesus Cristo, que não é nada, mas sem Jesus Cristo é tudo. E para você que precisa de Jesus hoje é a sua oportunidade. Para você que necessita e precisa que Jesus adentre na tua casa e faça uma transformação, hoje é a sua oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Fique à vontade para vir até aqui à frente, que estaremos orando por você. E creia que Jesus, ele tem muito mais para fazer na sua vida, além daquilo que você precisa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Grandes coisas tem Ele para fazer, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A irmã Evelyn estará louvando. Os irmãos que sentirem no coração, fiquem à vontade. Feche os teus olhos. Põe a sua mão em seu coração. E apenas deixe e dê liberdade para que o Senhor possa trabalhar. Glória a Deus. Aleluia. Quantas vezes planejei em abrir mão de tudo. Na verdade eu até deixei as minhas redes para trás, mas não me conformei e decidi tentar um pouco
graça do Senhor Jesus que te sustenta. É a graça do Senhor Jesus que te mantém de pé. Não existe outra coisa a não ser a graça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Temos aqui 2 irmãos. Qual o nome do irmão? E qual o nome da irmã? Aleluia. Vocês são cristãos? São cristãos? Sério? Aleluia. A palavra diz que o pouco com Deus é o muito, mas o muito sem Deus se torna nada. Porque Deus, Ele é tudo em todos. Tudo aquilo que nós precisamos, tudo está em Cristo Jesus. Tudo aquilo que nós necessitamos, é somente Ele que pode nos dar. Eu creio que Deus tem muito mais para fazer na vida de vocês. Às vezes nós estamos tão ligados na terra que esquecemos do que Deus tem preparado para a gente no céu. E digo isso não só para vocês, mas para todos nós. Mas é necessário nós termos um despertar todos os dias, para que nós venhamos em nome do Senhor Jesus se arraigar mais ainda aos pés de Cristo, porque este é o melhor lugar para estar à presença. Então, independente de cada situação ou circunstâncias, Jesus Cristo, Ele sempre vai ser o melhor caminho. Eu digo a todos os irmãos, sempre será o melhor caminho, vai ser Jesus Cristo. Vamos orar pela vida desses irmãos nessa noite, irmão César, irmão Vera. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite, Espírito Santo, eu te peço, ó Pai querido, que a tua presença, Deus, venha se apoderar da vida deles, venha trazer a Deus, em nome do Senhor Jesus, um renovo, ó Pai querido.